Síndrome de Gorlin-Goltz. Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esta síndrome genética que predispõe ao câncer. Olá, eu sou Caio Brusaca, médico geneticista. Estou encantado em tê-la aqui no meu canal, mais uma vez para falar sobre síndromes genéticas raras, doenças genéticas hereditárias e testes genéticos. Vídeo de hoje, síndrome de Gorlin. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Ela ajuda o algoritmo do YouTube a levar os vídeos de genética para você em primeira mão. Síndrome do carcinoma basocelular, também conhecido como síndrome de Gorlin-Goltz. Essa síndrome genética, ela atinge uma a cada 31 mil pessoas e é uma das síndromes genéticas que predispõe ao câncer. Essa síndrome genética é uma condição rara porque afeta menos de 1 para 2 mil pessoas e também causa múltiplos problemas para o indivíduo. A síndrome de Gorlin-Goltz é causada por mutação no gene PTCH1 e é uma doença que nós chamamos de autossômica dominante. Muitas das vezes é o primeiro caso na família, mas pode ser passado de geração em geração. O carcinoma basocelular é um tipo de câncer de pele que ele é muito brando, ele raramente espalha e ele acomete quanto maior a idade do indivíduo. Por isso é tão importante a gente entender pessoas que têm mutação no gene PTCH1 podem ter predisposição genética a ter câncer de pele, em especial o carcinoma basocelular. Existem outras características que são muito comuns. Por exemplo, quando a gente mergulha a mão e o pé de uma pessoa com síndrome de Gorlin em água quente, é possível observar alguns pits, ou seja, pontinhos na mão e no pé. E essas características são exclusivas da síndrome de Gorlin-Goltz. Outro achado muito importante na síndrome de Gorlin-Goltz são os odontoqueratocistos. São cistos que acometem principalmente aqui na região da mandíbula, que podem inclusive levar a fraturas de mandíbula. Ou seja, são situações onde aparentemente são assintomáticos, mas podem levar a prejuízos muito graves para aquele indivíduo que tem síndrome de Gorlin-Goltz. A evolução do odontoqueratocisto começa inicialmente sem nenhum tipo de dor. A partir do momento que começa a questão da dor, nós podemos ter alterações dentárias, bem como erosão óssea, em especial da mandíbula. Por isso é tão importante a gente fazer uma avaliação bem completa da pessoa com síndrome de Gorlin-Goltz, incluindo, por exemplo, a avaliação com cirurgia bucomaxilo, que vai ser fundamental na prevenção da fratura de mandíbula. Se você está assistindo o vídeo até aqui, coloca aqui nos comentários com quantos anos você ou seu filho foi diagnosticado com a síndrome de Gorlin-Goltz. A síndrome de Gorlin-Goltz, ela é uma doença multissistêmica, ou seja, ela afeta vários e vários órgãos. Dentre esses órgãos, dois vão chamar muita atenção. O primeiro deles é o coração e o segundo, o ovário. O ovário em meninas com síndrome de Gorlin-Goltz pode apresentar fibromas, a mesma situação que acomete o coração. Como você pode perceber, é uma condição que afeta vários e vários sistemas e a gente não pode deixar ou negligenciar esse diagnóstico. Por quê? Porque a partir do momento que nós fechamos esse diagnóstico, nós podemos fazer muito pela pessoa com síndrome de Gorlin-Goltz. Do ponto de vista dismorfológico, ou seja, de características típicas da síndrome de Gorlin-Goltz ou síndrome do carcinoma basocelular, nós podemos ter alta estatura, assim como alterações torácicas, ou seja, alteração de costelas. Além das alterações de costelas, nós temos a escoliose e a macrocefalia, ou seja, o aumento do tamanho da cabeça. São características muito comuns na síndrome de Gorlin-Goltz. Quando você procura um médico geneticista e a gente faz aquela avaliação, onde a gente observa e olha com o olho treinado do geneticista várias características, nós conseguimos observar que, juntando esse quebra-cabeça, nós podemos estar frente a uma criança ou um adulto com a síndrome de Gorlin-Goltz. Além da escoliose, a macrocefalia, a alta estatura e alterações de costela na caixa torácica, nós também temos um frontal mais amplo, fenda lábio-palatina e muitas das vezes nós podemos observar a polidactilia. São características que, durante o exame dismorfológico, ou seja, o exame físico do geneticista, nós podemos observar características típicas dessa síndrome chamada Gorlin-Goltz. Sistema nervoso central, é possível observar hidrocefalia e até meduloblastoma, ou seja, até na parte do sistema nervoso central não podemos negligenciar. Precisamos fazer uma avaliação bem completa da pessoa com a síndrome do carcinoma basocelular, pois além, claro, da pele, como você pode observar, são múltiplas regiões do nosso corpo que são afetadas. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais e mais pessoas que precisam saber sobre a síndrome de Gorlin-Goltz ou síndrome do carcinoma
basocelular. A síndrome do carcinoma basocelular ou síndrome de Gordon-Goltz é uma das síndromes de predisposição ao câncer. Ou seja, muitas das vezes, por mais que tenham essas características bem típicas, pode ser que a principal manifestação seja apenas os tumores de pele, incluindo o carcinoma basocelular. Por isso, mais uma vez, nós precisamos reforçar a necessidade de uma avaliação bem completa dessas pessoas. Quando você procura um médico geneticista, ele, durante a história clínica, vai pesquisar sobre os antecedentes gestacionais, os antecedentes pessoais, o desenvolvimento. Sim, existem pessoas com síndrome do Gordon-Goltz que podem apresentar atraso no desenvolvimento inicial, podem apresentar deficiência intelectual leve ou moderada. Por isso, é tão importante essa avaliação. Além disso, nós conseguimos observar todo o histórico familiar. Muitas das vezes existem casos de reincidência de câncer de pele em múltiplos indivíduos que aparentemente não chamaria atenção durante a realização do heredograma, ou seja, durante a avaliação da árvore genealógica. Por isso, mais uma vez eu digo e repito, da necessidade que nós temos de fechar o diagnóstico correto, solicitar o exame genético correto para poder oferecer o melhor tratamento e o prognóstico daquela situação. Lembrando, a síndrome de Gordon-Goltz, como uma condição multissistêmica, além da avaliação do médico geneticista, auxílio de outras especialidades, como, por exemplo, a dermatologia, como a cirurgia de bucomaxilo. Por quê? Por conta da questão dos odontoqueratocistos e por conta da maior incidência de tumores de pele, em especial o tumor basocelular, que é o tumor de pele bem brando, que dificilmente se espalha. Muitas das vezes ele é restrito naquela região, mas precisa de uma intervenção do ponto de vista de dermatologia para que o indivíduo esteja bem protegido quanto ao câncer de pele. Por isso, eu digo e repito, o aconselhamento genético como processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas, ele é fundamental em pessoas com suspeita de qualquer síndrome genética, porque a partir do momento que nós diagnosticamos corretamente, nós podemos mudar a história natural da doença, nós podemos melhorar a qualidade de vida, bem como oferecer possíveis tratamentos. Nunca se esqueça, o aconselhamento genético ele salva vidas a partir do momento que nós fechamos diagnósticos e mudamos a história natural de uma doença. E na síndrome de Gordon-Goltz, como uma síndrome de predisposição ao câncer, é fundamental que todas as pessoas que realizam esse diagnóstico, ou seja, eles obtêm esse diagnóstico de síndrome do carcinoma basocelular, nós precisamos, de fato, da realização do aconselhamento genético. E nunca se esqueça, o aconselhamento genético salva vidas.